Hoje vamos caminhar à volta do nome de Jesus Cristo. Hoje não. Efésios 4. E vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois o 13 e o 14. Estamos juntos? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Prestemos atenção a isto. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo estamos reunidos e confiamos, Senhor, que Tu estás reunido conosco, pois a Tua promessa é bem clara para nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Há, por isso, nos nossos corações um conceito de congregação, de unidade, de união, que nos move a estar presentes e fazê-lo confiando, Pai, que estamos face a face contigo. Senhor, nesta manhã já foram colocados perante Ti pedidos de oração que implicam pessoas, famílias, lares, doenças, problemas. E, Senhor, nós fazemos-lo porque confiamos, Pai, que as pessoas são diferentes e elas mudam e que as situações são também elas diferentes, cada uma tem a sua circunstância especial, a sua característica, mas, Senhor, Tu não mudas. Tu és o mesmo Deus, resolvedor de todos os problemas. Como disse o profeta, de onde nos vem o socorro nos dias de aflição. Senhor, nesta manhã nós pedimos que nos confortes e o Teu Espírito Santo aquiete cada coração, especialmente estes corações destas pessoas envolvidas nestas questões. Eles podem até não entender de onde lhes vem essa paz e essa quietude, mas, Senhor, que possam de alguma forma segurar essa nova condição e possam ver os seus problemas resolvidos e, Senhor, uma vez mais, Satanás sair derrotado do nosso meio. Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa paz. Nesta manhã, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos e nos dedicamos a Ti.
fazemo-lo, Senhor, ou queremos fazê-lo para o resto dos nossos dias. Não apenas hoje, não apenas agora que estamos aqui, não apenas quando precisamos de ser abençoados ou confortados, mas, Senhor, que a razão da nossa existência possa ter um significado diferente para nós e a razão da nossa existência seja louvar-te e adorar-te. E, Senhor, então, seremos recompensados, certamente galardoados, porque o Teu Espírito Santo também conforta os nossos corações e por isso temos confiança em orar. Abençoa a leitura da Tua Palavra, o serviço desta manhã, e pedimos que tomes debaixo do Teu controle todo o Espírito presente neste edifício e pedimos, Senhor, que vás ao encontro de cada pessoa, de cada alma, Pai, que tomar em algum momento esta gravação e possas abençoar e possas derrubar todas as barreiras e, Senhor, remover toda a iniquidade e toda a incredulidade e nos ajudes e abençoes, Senhor, pois entregamos a Ti as nossas vidas e este serviço nesta manhã. Pedimos que tomes a liderança, que tomes o controle e nos ajudes e abençoes. Pedimos para a Tua glória, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, podem sentar. Bom dia a todos. Eu tomaria uma parte de um versículo que nós lemos para dar um título, a unidade da fé. Lembrem-se, lemos no versículo 13, que há aqui uma série de circunstâncias que acontecem que têm um propósito. E esse propósito é levar-nos a estarmos unidos na fé. Certamente teremos uma ideia a esse respeito, dessa união. Nós podemos dizer que nos conhecemos uns aos outros, se sairmos aí e nos perguntarem, olha, quem é aquele jovenzinho de óculos ali, todo produzido e tal? A gente vai dizer, o Daniel é da minha igreja, ou é da minha família, ou é da minha escola. Mas quando nós chegamos à unidade da fé, nós damos conta que conhecemos e somos conhecidos, apesar de não haver uma circunstância física que o justifique. E essa é a noiva de Jesus Cristo. Ela é unida no Espírito, ela é conhecida mutuamente, não porque ela fisicamente esteja unida, mas porque ela está unida numa circunstância chamada fé. E lembrem-se, a fé é baseada no nome de Jesus Cristo. E o profeta nos disse que Jesus Cristo é uma revelação. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Lembram-se disso? Jesus Cristo é a revelação de Deus. E por isso, nós nos unimos nessa circunstância, nessa fé, e somos convidados a perseverar nessa unidade do Espírito. O versículo 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito. Não é? Repare, isso quer dizer o quê? Que não há em nós lugar para nenhum outro espírito. Não é? Até porque não há concórdia. Está escrito que não há concórdia. E por isso, se o Espírito de Deus habita em nós, não há outro espírito que tenha morada. Agora, repare, não é essa a circunstância se o Espírito não é o Espírito de Deus. Porque em Mateus 12 encontramos que quando um espírito imundo tem saído, ele também tem uma unidade. Certo? Mas essa unidade não é só com esse espírito e o templo onde ele habita. Mas quando ele vai e é afastado, e ele tenta voltar com mais 7. E é o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, os demónios também buscam uma unidade do espírito. Só que, repara, há aqui uma circunstância de ausência de poder, não é? Que o Espírito de Deus tem, não é? Reparem, há um só corpo e um só Espírito.
Está a ver? Portanto, há uma unidade de Deus, há uma unidade dos santos com Deus. Ou seja, o Espírito de Deus em nós nos torna um em Cristo Jesus. Está a ver? Está a ver a unidade do Espírito? Ou seja, ok, então a exortação é que andemos como é digno da vocação. Eu chamei a atenção logo para este primeiro versículo. Prestemos atenção àquilo que nos está aqui a ser requerido. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, Deus nos convocou, não é? Deus nos chamou para nos unirmos a Ele. E o profeta São Paulo está a exortar-nos a que isso seja não uma doutrina, uma religião, uma teologia, uma emoção, uma circunstância. Sim, eu ando numa igreja, sim, eu sou daqui, sim, eu sou dacolá. Não é isso que nos é requerido, mas o que estamos a ser exortados é a nos passarmos a conduzir de acordo com esse chamado de Deus. E a Bíblia está a chamar a isso uma vocação. E cada um de nós sabe o que isso significa. Temos uma ideia. Uns têm a vocação para eletricistas, outros têm a vocação para donas de casa, outros têm a vocação para uma coisa, outros têm a vocação para outra, mas o que estamos aqui a ser convocados é para ter uma vocação cristã. E isso só é possível se o Espírito de Cristo está em nós. Porquê? Porque é o Espírito de Cristo que nos dá essa vocação, que nos dá essa característica, essa natureza, não é? Ou seja, quando olham para nós, quando somos convocados a exercer algum ato, no mais pequeno, no mais singelo ato, essa característica cristã está presente. Essa vocação com que fostes chamados, não é? E realmente isso provém ou isso contribui para manifestar essa unidade de fé, não é? É isso que torna os cristãos um grupo com a mesma característica, certo? A mesma natureza de Cristo, a mente de Cristo, as obras de Cristo. Porquê? Porque o Espírito de Cristo está lá. Não é? Quando nós ouvimos muitas vezes, especialmente no período de evangelização, que não era mais Jesus de Nazaré, mas Jesus Cristo, o ungido, nós ouvíamos também a explicação de que não era mais Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa vanguarda, mas passava a ser Deus em nós. Certo? Deus em nós. E isso passava a fazer toda a diferença. E por isso a Bíblia lhe chama uma vocação, uma natureza, uma característica interior, algo que não é representado, não é? Algo que não é imitado. Porque em algum momento vai falhar um pormenor, vai falhar uma circunstância. Agora, quando é uma vocação mesmo, quando é algo de natural, é algo que sai espontaneamente, transpira pelos poros, não é? Não precisa, como a irmã Brana dizia, não precisa de dizer a uma ovelha para ela produzir lá. Não precisa de lhe dizer, não precisa de lhe ensinar. Porque ela, por natureza, ela produz essa lá, ela é uma ovelha. Certo?
E vai lá e corta, até só ter couro, e logo, ela não deixou de ser ovelha por não ter lá. Não é? Logo, a vocação em que ela foi chamada produz o quê? Novamente, a evidência daquilo que ela é. Não lhe nascem penas como uma águia. Certo? Não lhe nasce pelo como um gato. Nasce-lhe novamente a característica, não é? Floresce, não é? Vem à evidência novamente a vocação com que ela foi chamada. Ela é uma ovelha. Alá volta a estar ali presente, bem visível. Certo? Não há que enganar, não há que esconder. Então, essa unidade... reparem, e o versículo 3 diz, perseverar na unidade do Espírito, porque há um só corpo. Certo? Ou seja, essa unidade do Espírito produz o quê? Cristo na noiva, a noiva em Cristo, e os dois são um. Não é? E a circunstância de a noiva estar espalhada ao redor do mundo não faz dela uma diversidade, nem de forma alguma nega essa unidade. Ela continua a ser um corpo, um espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não é? Novamente a palavra vocação presente. Não é? E a vocação é o quê? É aquilo que naturalmente, espontaneamente, provém de dentro. Não é? Provém de dentro da pessoa. É a sua própria natureza. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Repare. Então, a unidade presente nessa vocação com que fomos chamados. Ou seja, todos os chamados têm a mesma característica, têm a mesma vocação. Então, essa unidade, um só Deus, coloca na Igreja ministérios para o aperfeiçoamento, não é? Na continuidade da leitura, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para alimentar a vocação, para alimentar essa característica, não é? Essa é a razão porque vimos à igreja, porque oramos, porque lemos a Escritura, porque lemos a mensagem, porque trabalhamos o Espírito e mesmo o nosso corpo, não é? Se calhar nunca pensámos nisso. O nosso corpo, igualmente, precisa de ser trabalhado, treinado, instruído, para que ele seja templo de Deus, para que ele também seja digno da vocação com que foi chamado, não é? Porque, como diz a Bíblia em Coríntios, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, se o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se há esta unidade no Espírito, repare, se reparar na sua Bíblia, há a circunstância de a palavra Espírito estar escrita com letra maiúscula. Espero que esteja em todos. Ou seja, é o Espírito de Deus. Certo? É o Espírito de Deus. Não é? E, portanto, há um trabalho que está a ser feito por forma a aperfeiçoar os santos. A aperfeiçoá-los no Espírito, a aperfeiçoá-los na vocação, a aperfeiçoá-los nessa unidade de fé, a aperfeiçoá-los na unidade do Espírito, a torná-los cada vez mais... Como é que nos tornamos mais unidos no Espírito em Deus? Por revelação, não é? Quanto mais Deus se revela, mais nós próximos estamos de Deus, do conhecimento de Deus. Repare, é uma das características da estatura do varão perfeito. É um dos patamares da pirâmide. Fé, virtude, conhecimento, não é?
E o que é que nós recebemos nessa mensagem? Conhecimento de Deus. Não é? Conhecimento de Deus. Nem sequer é das coisas de Deus. Não é? Temos que atender a essa circunstância. É o conhecimento do próprio Deus, ou seja, é o próprio Deus quem se revela. Não é? E quando Deus faz isso, é como Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu voltarei para vós. Certo? Essa harmonia, essa unidade, não é? Ou seja, de acordo com São Pedro, alcançar o objetivo primeiro de qualquer crente. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1. Versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou com um propósito de Deus. E esse propósito era manifestar em nós a misericórdia de Deus. E nós entendemos isso pelo plano de redenção de Deus. Certo? Ou então continuaríamos o quê? Mortos nos nossos pecados. Mas ganhamos um Redentor. Alcançamos graça aos olhos de Deus por forma a alcançarmos a redenção através da ressurreição de Jesus Cristo. Não é? Não foi através da sua morte. Foi através da sua ressurreição. Porquê? Porque quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos unidos com Ele. Ou melhor, unidos nele. Certo? Onde Ele estava, nós estávamos nele. Onde nós estamos hoje, Ele está em nós. E se Ele está em nós, nós estamos nele. Não é? Amém? Para uma herança, versículo 4, incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, Deus valoriza de tal forma aquilo que Ele tem feito por nós. Não sei se já leram até, ou já ouviram dizer que Deus precisa de si. Deus precisa de nós. Amém? Ou seja, uma vez mais, isso está presente nesta leitura. Não é? Uma vez mais, eu pedi a vossa atenção. Estou a tentar captar a vossa atenção. Estar unido convosco. Por isso, lemos juntos e por isso, apesar de tentar ajudar o grupo com as projeções, o objetivo é ter a vossa atenção. Deixem agora tudo o resto, mas estamos com a Escritura na nossa frente, com a Bíblia aberta, né? E o objetivo é estarmos unidos no Espírito. Alô? Unidos no Espírito, unidos na fé, para que possamos estar unidos no louvor. Tudo o resto nós vamos poder depois continuar a fazer, né?
Mesmo que dos dedos depois só sobra osso. Mas isso é problema de cada um, não é? Mas agora precisávamos de estar juntos, não é? Na unidade do Espírito, na vocação com que fomos chamados, porque Deus está a falar connosco acerca de uma herança incorruptível, incontaminável. Repare, nenhum espírito imundo perante isto tem autoridade sobre nós. Pode vir contaminar essa fé, pode vir corromper essa vocação, pode tentar, mas o Espírito Santo em si, em nós, não vai permitir esse contágio, essa contaminação. Porquê? Porque se vai levantar, não é? A Escritura se vai manifestar e diz: não há concórdia entre o templo de Deus e os ídolos. Não há concórdia entre a luz desta hora e a luz da denominação, a luz da organização, que é passado, que parou lá atrás. Não é? Mas Deus seguiu em frente e nessa unidade, nessa harmonia, nós temos seguido em frente com Ele. Amém? E essa herança está guardada nos céus para vós. Para vós quem? Os que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Certo? Para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ou seja, estáis no mundo, tereis aflições, todos aqueles que piamente servem Jesus Cristo serão perseguidos, mas essa é apenas uma porção de tempo, não é? Há aflições, há enfermidades, há desânimos, há desalento, mas por um pouco de tempo. É um contristamento momentâneo, é uma circunstância temporal, é por estarmos nestas dimensões de tempo, espaço e matéria, certo? Mas isso vai acabar. Importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as dificuldades por que passamos, mas não são de que um alerta de Deus para revelar em nós Jesus Cristo, o curador, o Salvador, o Libertador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Juiz, o Advogado, o Defensor, todos os atributos que Deus tem e que nos são necessários e aos quais estamos unidos, porquê? Por Jesus Cristo, a revelação de Deus. Amém? Ao qual, versículo 8, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, a esses profetas do passado, que não para si mesmo, mas para nós, amém?
Mas para nós, eles ministravam estas coisas. Agora venham dizer que o Antigo Testamento não vale hoje. Quando vierem dizer que o Antigo Testamento não vale... isso foi no Antigo Testamento. Isso foi no tempo de Moisés. Isso foi no tempo de Jeremias. Agora ninguém come pão de amargura. Agora, não. Então, vamos ver o que aqui diz. Né? Está a ver porque é que eles não se queriam sentar com o profeta? Com o irmão Branham? Está bem, então vamos nos sentar e vamos, ora mostre-me onde é que a era apostólica já passou. Ou quando é que ela acabou? Não é? Repare, foi-lhes revelado a esses profetas que não para eles, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Certo? Portanto, o Antigo Testamento fala de nós também, porque se ele fala de Cristo, nós estamos unidos a ele. Amém? Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, certo? Então, eles não escreviam por eles mesmos. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo a escrever o que escreviam. Vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Assim, pela fé guardados na virtude, diz a Escritura que acabamos de ler, e reparem, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla, o que é que disse Jesus Cristo? De mim saiu virtude. E o profeta de Deus diz, isso significa poder. Ou seja, a Escritura que está a dizer que pela fé, guardados no poder de Deus, certo? Não é assim que diz a Escritura? Guardados na virtude de Deus, ou seja, no poder de Deus, para a salvação dos últimos dias, não é? Versículo 5. Se estão à procura onde é que diz virtude. Versículo 5. Para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Ou seja, essa virtude de Deus, esses guardados na virtude de Deus, significa guardados no poder de Deus. Pela fé, guardados no poder de Deus, para a salvação. Estamos em busca do propósito destas coisas, desta harmonia, desta unidade. Eu espero que estejam a seguir. 2. A prova dessa fé é a revelação de Jesus Cristo. Amém? A prova dessa fé é a revelação de Jesus Cristo. Na mensagem O Futuro Lar, o profeta de Deus diz, Ele faz da terra que Ele vai usar num plano de redenção da mesma maneira. Arrependeu-se e foi batizada em água por Noé. Jesus vem e santificou-a através do gotejar do seu sangue sobre ela e reclamou-a. E na nova terra que virá, vai ter um batismo de fogo santo para a limpar de todo o demónio, todo o germe, toda a enfermidade, tudo o que há, e fazê-la novamente. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Você tornou-se uma nova pessoa. Amém. Não apenas um velho remediado por se unir à igreja ou a tentar mudar, mas você é completamente uma unidade nova. Não é? Não, desculpe lá, eu até envelheço a cada dia, eu até me sinto pior a cada dia, Não, quando nos tornamos cristãos, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus. Não é? E embora o exterior, diz a Escritura, se corrompa a cada dia, o interior renasce dia a dia. Não é? Então, nós temos que ter algum respaldo para isso. Temos que ter algum fundamento. De onde é que vêm essas afirmações?
De onde é que vem, repare, vamos até mais fundo, de onde é que vem esse sentimento? De onde é que vem esse sentir, não é? Apesar da adversidade, apesar das contrariedades, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu não desanimo, eu tenho sempre alegria, eu vivo em paz, eu tenho prosperidade. Deixem-me dizer, a semana passada recebi mais um fato, não é? Tinha dado aqui notícia de um, logo na semana a seguir recebi outro, não é? Não sei o que é que vai acontecer agora, nesta semana que hoje começa, mas Deus é um Deus de surpresas, não é? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para ele, não é? Não é, Deus é um Deus de mistérios, não é? Mas também é um Deus de revelação desses mistérios. Amém? E portanto temos que estar sempre preparados para receber de Deus, não é? Agora lembrem-se, entre parênteses, Jó disse: receberíamos nós de Deus o bem e não o mal, e em nada, não é? Sendo digno da vocação com que foi chamado, em nada, nem no momento bom, nem no momento mau, a boca de Jó falou contra Deus. Certo? Onde é que está Deus? Não é? Será que ele está distraído? O que é que ele anda a fazer? O que é que ele quer saber? Que Deus é este? Nada disso. Porquê? Porque isso é contra a vocação com que fomos chamados. É contra a natureza que está em nós. Não é? E por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Não é assim que está escrito? Você tornou-se uma nova pessoa, amém? Não apenas um velho remediado por se unir à igreja ou a tentar mudar, mas você é completamente uma unidade nova. Deus pega no velho homem e extingue-o completamente com o Espírito Santo e fogo, e vem Ele mesmo, com maiúscula, não é? Onde é que está? E vem Ele mesmo, o próprio Deus, certo? E vem Ele mesmo, faz descer a sua representação. Nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga, e todo o que o meu Pai me deu virá a mim. Vem o mesmo plano, a mesma maneira. Amém? Então, encontramos igualmente que o galardão é a salvação da alma. Amém? A salvação da alma. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé. A salvação da alma. Amém? Este é o propósito de Deus em colocar em nós todas estas características, todas estas coisas, tendo revelado os profetas que esse Jesus Cristo, por eles anunciado, seria sacrificado e a glória que lhe seguiria traria o Evangelho anunciado pelo Espírito Santo. Amém? Por isso, no dia de Pentecostes, se cumpriu aquilo que nós temos conhecimento, que Jesus Cristo tinha anunciado. Eu vou, mas ide, não é, para a Galileia, esperai lá até seres revestidos do poder do alto. Na mensagem O Mistério de Deus Revelado, o profeta de Deus diz o seguinte: o que é isto? Não essas pessoas. A liderança e o corpo, a liderança e o corpo tornou-se uma unidade. É Deus manifestado no seu povo. Não é? Agora, onde entra aí a doutrina de Balaão, que somos todos iguais, que somos todos irmãos, que qualquer igreja é boa, que qualquer lugar serve, que Deus está em todas as igrejas, cai por terra. Não é? É Deus manifestado no seu povo.
naqueles em quem Ele colocou o quê? A característica dele mesmo. Ou será que são todos meus filhos? Eles até podem dizer, mas vamos fazer uma prova. E agora repare, como é que essa prova é feita? É pena que a ciência não veja estas coisas como devia, e é pena que muitos daqueles que se interessam pela ciência, não é? Não lhes seja permitido ver como deviam também. Mas reparem, como é que essa prova é feita? Não é? Sabemos que é através do ADN, ok? Mas como é que essa prova é feita? Através de quê? Através do sangue. Não é? Ou seja, o natural, chegando finalmente, razoavelmente, próximo do espiritual. Porquê? Porque o reconhecimento de Deus pelos seus filhos, Deus os reconhece através de quê? Através do sangue. Alô? Através do sangue de Jesus Cristo, somos reconhecidos de Deus. Não é? Então, os meus filhos são identificados pela característica, não é? No sangue deles há uma característica que os identifica comigo, não é? Com o meu sangue. Então tira sangue dos dois, compara e vê que eles são iguais, não é? Então esse é o plano de Deus também. Amém? Esse é o plano de Deus também. E essa é a razão da harmonia, da unidade de Deus com o seu povo. É por isso que o marido e a esposa não são mais dois, são um. Deus e a sua igreja são um, Cristo em vós. Amém? A grande revelação de Deus, glória a Deus, até a levar o nome dele. O nome dele é Jesus, o ungido. A razão por que ele é chamado Jesus, ele é o ungido. E é o corpo ungido de Cristo a provar, a manifestar Deus como aquele corpo manifestou. E esse corpo redime estes corpos. Amém? Tudo isto levou então a que, por esse mesmo Espírito Santo, Judas nos exorte a lutar para alcançar também essa mesma unção. Judas versículo 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Repare, o propósito de Deus neste plano, nesta vocação com que temos sido chamados, era qual? Alcançar a salvação da alma. Amém? Então, Judas está também escrevendo aos amados da mesma vocação, não é? Da mesma natureza sanguínea, do mesmo ADN, não é? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da vocação, da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Repare, não tem segunda vez. Tem uma vez. Uma vez essa fé foi dada. Quando? Quando recebemos o batismo do Espírito Santo. Que a Bíblia diz, nos selou para o dia da redenção. Amém? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Não é? Reparem, ele não está a falar de dois. Ele está a falar de que negando Jesus Cristo, estamos a negar a Deus. Não é? Porque Jesus Cristo é o quê? É a manifestação de Deus. E Cristo em nós, a esperança da glória, não é? Dessa glória
que nos levará no rapto, mostra essa harmonia, essa unidade. Cristo em nós, ou seja, Deus em nós, ou seja, nós mostrando, não representando, não é? Eu espero que possamos ir mais fundo do que isso. Não representando, porque isso também fizeram Janes e Jambres, mas realmente trazendo à evidência a natureza de Cristo nos santos. Amém? Então, essa unidade não será quebrada, mesmo que Satanás tente introduzir algo ou alguém para quebrar essa unidade. Ou seja, esta vocação, esta harmonia, este chamado nos coloca tão fundo no plano de Deus, tão em Deus e Deus em nós, que mesmo que venha um anjo do céu pregar outro evangelho que não este, será identificado e será recusado, rejeitado. Não, isso não provém de Deus. Mas é uma boa pessoa. Mas é assim. Sim, mas repara, o ensino, o testemunho, não é válido aos olhos de Deus. Se não é válido aos olhos de Deus, não é válido para mim. Não posso eu validar aquilo que Deus invalida. Amém? Então, essa unidade nunca será quebrada. O verdadeiro crente sempre se identifica com a palavra revelada e permanece nela, e luta por ela, e testifica dela. Vamos abrir em Atos capítulo 4, um pouquinho atrás, para entendermos melhor aquilo de que estamos a falar. Atos capítulo 4, versículo 7. Tinha acabado de haver uma reunião no Sinédrio e alguma turbulência, né? E então Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, ou seja, Deus tinha feito um milagre através da sua unidade com aqueles homens, eles tinham posto em execução a vocação com que foram chamados e estavam a ser perseguidos e acusados por isso, e maltratados e batidos, não é? E ele disse: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Escritura, vamos acompanhar todos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não é? Está a ver a diferença? Não apenas foi crucificado e morreu. Isso, não é, não operava na totalidade. Ele foi crucificado e morreu, mas ele ressuscitou. Ele tomou novamente a vida. E quando ele o fez, ele trouxe à evidência o que é? A virtude de Deus nele. O poder de Deus nele.
Por isso ele tinha dito, eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para a tomar de volta. Não é? Todo o poder de vida estava nele. E ele tinha a revelação desse poder. Mas repara, ele não se reteve por aí. Não é? Que isso fique claro para nós hoje. Lhe era requerido também o quê? Nós às vezes chamamos de dar testemunho, ok? Mas hoje vamos pôr as coisas desta forma. Ele estava a evidenciar a vocação com que foi chamado. Está a ver? Portanto, não nos basta chegar aí fora e dizermos que somos boas pessoas, ou nos contentarmos que digam que somos boas pessoas e que não fazemos mal a ninguém e que damos a esmola e que damos de comer aos gatinhos abandonados e aos cãezinhos abandonados. Isso qualquer religioso faz isso. Isso é religião pura, diz a Escritura. Por isso as pessoas perguntam, qual é a sua religião? Não é? Ou seja, você é protetor de quem? Está a fazer bem a quem? Não é? Isso tem um sentido muito... Eu não vou dizer que não tem sentido. Não é? Reparem, não é isso. Não é? Nós temos que respeitar a fé das pessoas. A fé é dom que vem de Deus. Não é? E se Deus não dá mais fé, é porque Deus determinou assim. Não é? Mas é uma visão limitada do poder de Deus. Agora, a nós nos tem sido dado o quê? Uma visão mais ampla, mais profunda, mais poderosa, não é? Pode até parecer uma redundância, mas é uma revelação mais poderosa do poder de Deus, não é? Então nós temos a capacidade de ir mais fundo do que isso e ser reconhecidos mais do que boas pessoas, mas sermos reconhecidos como cristãos, fruto da evidência que nós manifestamos, não é? Porque foi isso que Jesus fez. Eu tenho poder para isto, para aquilo mais. Hoje se cumpriu esta Escritura nos vossos ouvidos. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Que queres que eu te faça? Achas que eu sou capaz? Crês que eu sou capaz? Seja conforme a tua fé. Filho, os teus pecados te são perdoados. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem também na terra poder, levanta-te, toma a tua cama e vai. E assim lhe aconteceu. Não, nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E ele passou a ver. Não é? E estes agora... Não é? Estes agora, Pedro, Tiago e João, porque era deles que estávamos a falar, quando passaram por aquele coxo e lhe disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quando os religiosos daquela altura foram confrontados, foram postos perante a evidência da manifestação dessa vocação, Cristo neles, eles perseguiram-nos, bateram-nos, lançaram-nos na prisão, mas depois quando os chamaram e lhes perguntaram, afinal, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Eles não gaguejaram nem um pouco, nem retiveram o que tinham a dizer, nem se acobardaram com medo do que lhes pudessem fazer a seguir, mas eles disseram, já que perguntais, foi em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes. Mas Deus ressuscitou dos mortos. Ou seja, o homem até pode julgar que tem poder sobre a vida, mas ele não tem. A vida está nas mãos de Deus. O homem pode tomar alguma atitude para tirar a vida, não é? Mas ele não tirou a vida, porque a vida está nas mãos de Deus, não é? E Deus tem poder para a tirar. Deus é o único que tem poder para tirar a vida e Deus tem poder para a dar de volta, certo? Então, esse Jesus, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação,
Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está a ver? Uma vez mais, a Bíblia está a chamar a nossa atenção do que devemos fazer, como devemos agir, como nos devemos manifestar e atuar. Só há um nome, não é? Mas diz que há um milagre em nome da senhora daqui, da senhora da acolá, do São não sei quê, do São Januário, do São Anastácio. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que só há um nome dado a homem, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. E o que disse Jesus Cristo? Foi alguma coisa fora disto? Não. Tudo quanto pedirdes em meu nome, com fé, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Amém? Versículo 13. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ora, ou seja, esta característica, esta vocação, vinha desse companheirismo. Jesus é a palavra. Nós estamos hoje no mesmo companheirismo. Nós estamos hoje no mesmo conhecimento, conhecendo e sendo conhecidos. Amém? De que temos estado com Jesus. Versículo 18. E chamando-os, agora presta atenção, é importante esta parte também. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Né? Eu não vou dizer, não vou lá para fora dizer em que igreja ando, nem vou lá para fora dizer que sou da mensagem, ninguém vai entender, ninguém vai querer saber, mas eles não quiseram, não tiveram isso em conta. Já que perguntaram, leva a resposta. Amém? Já que perguntaram, então fica a saber. Né? E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, se Deus colocou essa vocação em nós, se Deus nos tem dado esse testemunho, se Deus nos tem dado esse poder, se Deus tem colocado em nós essa característica, eu vou espezinhá-la? Eu vou calá-la? Só para agradar ao amigo, ao parente, ao vizinho, ao patrão, ao político, ao governo? Eu vou calar? A quem é que eu vou ouvir? Certo? Essa era uma questão que eles estavam a pôr. Versículo 20. Porque não podemos, repara, aquela vocação era tão viva dentro deles, né? Era tão real, que eles continuaram a dizer: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Não podemos fazer isso. Mensagem semente da discrepância. Como aquelas pessoas lá, aqueles sacerdotes, tinham a sua religião, os rituais e os ritos e tudo, mas Moisés estava ali com uma vindicação da interpretação da palavra. Não esqueça isso. Moisés era a interpretação de Deus da sua promessa. Não da promessa de Moisés. Sua está com maiúscula. Da promessa de Deus.
Moisés era a interpretação da promessa de Deus. Deus não tinha prometido um libertador. Então, a consumação da promessa estava ali. Moisés estava ali. Amém? Ele disse o que ia fazer. Ele era a interpretação de Deus. O que aconteceu? A igreja começou a sair do Egito pelos seus pés há alguns dias. E o que aconteceu? Satanás veio com a sua discrepância na pessoa do segundo Caim, que era Balaão, aquele que é do contra a palavra, com uma vocação que é contrária a Deus, que era Balaão. E ele semeou a discrepância entre eles. Nós sabemos que está certo. Esse Balaão, o ensinamento de Balaão, de que nós somos todos iguais, nós servimos o mesmo Deus que vocês servem, mas eles não eram o mesmo. Amém? Como uma sombra para nós do que ia acontecer. Ali estava novamente Caim manifestado na pessoa de Balaão. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, a interpretar as suas palavras através de um ser humano, a dar-se Deus a conhecer e a sua de Deus promessa através de um ser humano. Amém? E a palavra de Deus sendo revelada manifesta então a presença do próprio Deus. Né? Quando nós vamos à Escritura, quando nós vamos à mensagem que é a revelação da Escritura, nós estamos face a face com Deus. Amém? Mensagem, tempo de união e sinal. Deus e o próprio Deus é um tempo de união. Sim, senhor. Agora lembre-se, há uma união da palavra a unir-se novamente, trazendo de volta a fé que um dia foi dada aos santos. Ou seja, esta fé bem vivinha, não é? Aqui de Atos 4, a seguir ao dia de Pentecostes, essa mesma unção está hoje a operar no meio dos chamados de Deus, dos ungidos de Deus, certo? Daqueles que são reconhecidos por Deus. Nós temos sido chamados à atenção dessa grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, não é? Por causa do tempo em que estamos a viver. Porquê? Porque fomos o povo eleito, escolhido de Deus, para viver estes dias. Mas para o fazer de que forma? Não é? Exatamente desta maneira. Unidos a Deus, em harmonia com Deus. Unidos no Espírito, lutando pela salvação da alma, não é? Não, mas eu tenho ouvido dizer que eu sou salvo. Eu estou salvo. Sim, eu estou salvo porque eu estou unido nessa vocação. Certo? E eu tenho que lutar por isso. Expondo o sinal. Não é? Sendo digno dessa vocação. Repara, eles foram confrontados pelo poder religioso e político e militar, e eles disseram-lhes apenas, muito simplesmente, e nós vamos dar ouvidos a quem? Aos homens ou a Deus? A quem é que vamos dar ouvidos? A quem é que vamos servir? Não é? E repare, em relação ao a quem servir, essa é uma questão que também nos é trazida quase que de Gênesis a Apocalipse. Porque Abel e Caim foram confrontados com essa questão, a quem servir. Não é? Porque Abel recebeu por revelação o que fazer. Caim recebeu por revelação o que fazer.
Mas recebeu também a revelação de que aquilo que ele tinha feito não tinha sido agradável a Deus. E Deus lhe deu a possibilidade de ele se arrepender, se submeter a Deus e voltar atrás. Mas não havia nele essa natureza. Não havia nele essa característica. Não havia nele esse ADN. Ele era da perdição. Certo? E por isso ele não se sujeitou a Deus. Depois, mais tarde, repare, Moisés pôs essa questão, Elias pôs essa questão, Josué pôs essa questão. Vamos escolher agora a quem servimos: ao Deus dos nossos pais, que nos trouxe até aqui, ou aos deuses dos povos em cujas terras vamos entrar. E essa é uma questão que nos pode ser colocada hoje: a quem servimos? Ao Deus de quem temos ouvido aqui dentro, ou aos deuses dos povos no meio dos quais nós daqui a pouco vamos voltar? Não é? E durante a semana vamos conviver. Que Deus vamos servir? Entramos, não é? Eu tenho estado atento aos testemunhos dos meus filhos, não é? Eles estão na faculdade, um num lugar, outro noutro. Um fala de uma maneira, outro fala de outra, outro fala de outra, não é? Porquê? Porque eles se encontram com espíritos, não é? Eles não os veem, mas eles sentem-nos. E uns atuam de uma maneira, outros atuam de outra, uns requerem a atenção deles para determinadas coisas e outras, mas, repara, eles têm que se segurar, e cada um de nós, obviamente, não é? Eles têm que se segurar na vocação com que foram chamados, não é? Nós vamos para casa, vamos para o emprego, encontramos um vizinho, cruzamos-nos com esta pessoa, cruzamos-nos com aquela, conversa daqui, conversa dacolá, não é? Mas, repara, há uma batalha espiritual presente entre o espírito que está em nós, a vocação com que fomos chamados, não é? E a vocação com que os outros com quem nos cruzamos ou confrontamos estão a ser chamados também. E a quem vamos servir? A quem nos vamos sujeitar? A quem vamos dar ouvidos? A quem vamos dar guarida? Essa é a questão, essa é a grande batalha. Amém? Essa é a grande batalha. Repare, Amós disse o quê? 2 só podem andar juntos se eles estão de acordo. Não é? 2 só podem caminhar juntos se eles estão de acordo. Deus não fará coisa alguma sem antes o revelar pela boca dos seus servos, os profetas. Portanto, Deus tem um propósito, nós temos um propósito, e o propósito de Deus deve sempre suplantar o nosso propósito para sermos unidos com Ele, em harmonia, em unidade de fé, para que então essa certeza da salvação possa ser algo claro, algo indesmentível, algo que nunca nos deixará sair do nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Exatamente esse, o exercício da vocação com que fomos chamados. Amém? Portanto, a palavra sendo revelada manifesta o próprio Deus. Traz de volta essa fé que um dia foi dada aos santos. Traz de volta. Já que isto só podia ser feito neste dia. Epá, nunca tínhamos dado conta disto, se calhar. Essa fé esteve guardada à nossa espera, à sua espera. Essa fé tinha um dia, o seu dia, o nosso dia. Veja ao pormenor onde Deus chega. Cada um de nós, escolhido por Deus,
para este dia, para receber essa qualidade de fé, essa natureza. Porquê? Porque neste dia, Deus iria requerer que o seu povo tivesse essa característica, tivesse esse equipamento, tivesse essa natureza. Porquê? Porque Deus sabe o que eles vão ter que suportar. Deus sabe o que vamos ter que enfrentar. E Deus disse: eu tenho que os equipar a propósito, para que eles possam travar esse combate e vencer. Crê nisso? Nunca foi atacado em nenhum outro lugar. Eles iam para ramos denominacionais, mas agora não pertence a nenhum ramo denominacional, porque é tempo de união de homens e mulheres de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, de tudo, debaixo de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Amém? Ou seja, há batistas, há presbiterianos, há luteranos, há pentecostais, há de todos esses ramos denominacionais, há católicos, há testemunhas de Jeová, de todos esses lugares, continua a haver povo. Você pode dizer: não conheço nenhum. Ok, não é isso que está em causa. Não é isso que é importante agora. O que é importante é que Deus está a dizer pelo seu profeta que daí Deus continua a tirar povo para Ele. Não é? Deus continua a chamar povo para Ele. E se Deus está a fazer isso, então o tempo ainda é de misericórdia, o tempo ainda é de unidade, de fé, de unidade do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor por essa sua obra. E quando ela terminar, então o corpo está pronto. E então ele se irá a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Que o Senhor nos continue a preparar e permita que também nós estejamos lá nesse dia, nessa hora, porque do dia e da hora ninguém sabe. Amém? Nem os anjos, nem o Filho, só o próprio Deus, mas Ele o irá revelar, porque a trombeta soará, e os que dormem em Cristo se levantarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e num abrir e fechar de olhos, e iremos juntos encontrar o Senhor nos ares. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, estamos gratos pela Tua bondade e misericórdia, por nos teres abençoado e ajudado nesta manhã e reforçado a unção, Senhor, que há em nós, porque revelação sobre revelação, fé sobre fé, nós vamos crescendo, Senhor, para estarmos mais à Tua imagem, mais à Tua perfeita vontade, mais à estatura completa de Cristo. Por isso tens colocado dons na igreja, ministérios, uns para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores e doutores. E, Senhor, tudo isso para que o corpo não tenha nenhuma necessidade. Às vezes nós travamos, temos tendência a travar as palavras, como que tivéssemos medo de as falar, medo que não se cumprissem, medo de reconhecer que na Tua mão está todo o poder. Senhor, que esse medo desapareça, se ele existe, e que não olhemos as circunstâncias que nos rodeiam,
mas que sejamos capazes de ir mais fundo, porque a palavra nos tem guiado a ir mais fundo nessa revelação do que é Deus, do que são as coisas de Deus. E olhando nós, Jesus Cristo, o nome que nos é dado como ferramenta, e vemos, Senhor, que Ele deu a sua vida, mas Ele a recuperou de novo. E foi ao inferno pregar às almas encarceradas a sua incredulidade e trouxe com Ele a chave da morte e do inferno e da sepultura. Então, Senhor, não há poder maior do que vencer a morte. Então, Senhor, não devemos temer de usar as palavras com poder. Ajuda, por isso, a nossa fé, Senhor. E que não haja no nosso discurso nenhuma inconstância, nenhuma hipocrisia, nenhum temor em afirmar o poder de Deus e também em crer que em todas as coisas somos capazes, não por nós mesmos, mas por essa vocação, por essa fé que há em nós e que nos tem trazido até este patamar, até este lugar. E, Senhor, se aos teus olhos é pouco, então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer. Que esse fruto amadureça e a Tua palavra continue a produzir em nós frutos dignos de arrependimento e possamos, Senhor, ter visibilidade, mas não aos olhos dos homens, mas aos Teus olhos. E que isso seja fruto dessa vocação que há em nós, dessa unidade no Espírito. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça morada em nós e nos guie e dirija os nossos passos e o nosso testemunho, as nossas palavras. E, Senhor, que possamos ter a coragem de Pedro e João e ouvirmos mais a Deus do que os homens, do que aos homens. E que seja para nós importante realmente aquilo que é a Tua vontade e não a vontade dos homens. Porque a vontade dos homens é vaidade. E nós buscamos Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A fé que um dia foi dada aos santos. A fé reservada para este dia, para esta hora, para o povo desta hora. O dia da revelação de todos os mistérios, que têm que ser revelados a um povo que creia nessa revelação, que tenha essa fé, que exponha o sinal, essa natureza divina de Deus. Ajuda-nos, Pai. Abençoa a cada um dos meus irmãos e irmãs e aqueles e aquilo que eles representam. E, Senhor, aquilo que Tu queres que eles representem lá fora, fora deste lugar. Senhor, que isso seja importante para cada um de nós também, para fazermos a Tua vontade, para caminharmos no Teu caminho. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. E quando sairmos daqui, saiamos criaturas completamente diferentes, renovadas, rejuvenescidas, no corpo e na alma, completamente diferentes das pessoas que éramos quando entramos. Que o Teu Espírito Santo possa fazer essa obra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos conforte, Pai. E que possamos, Senhor, trazer à evidência, materializar essa fé, para que não seja uma fé teórica, uma fé intelectual, mas, Senhor, que tenhamos discernimento
acerca do que realmente Deus tem requerido dos seus santos, dos seus eleitos, dos seus escolhidos, daqueles que são chamados pelo seu nome, daqueles que foram separados para viver no dia de hoje, para o fazerem com um propósito. E o propósito é manifestar o teu nome aos homens. Como diz a Escritura, sermos epístolas vivas para serem lidas por todos os homens. Senhor, que isso não seja escondido, que essa natureza não seja escondida, nem abafada, nem calada, mas que ela possa espontaneamente fluir, como o suor pelos poros, como o ar pelas narinas, que ele possa fluir e ajudar alguém, influenciar alguém, e que isso não seja feito por nós, mas por Ti, Pai, como Tu o tens feito em nós. Que a preeminência seja sempre dada ao Teu nome, ao Teu poder. Toda a glória Te é devida. E se não temos dado, Senhor, aquela que é merecida, Senhor, transforma-nos, converte-nos e converter-nos-emos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, toque nos corações, num alerta constante e permanente de que somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Não filhos e filhas de qualquer escola denominacional ou seminário teológico, mas somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, do dador de toda a boa dádiva, do Autor da vida. Senhor Deus e Pai, perdoa-nos em tudo quanto temos transgredido contra Ti ou entristecido o Teu coração. Tem misericórdia de nós, pois pedimos estas coisas no nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, que pode compadecer-se das nossas debilidades. Por isso clamamos: ó alma minha, exalta o Senhor, porque Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ele é o bom pastor, porque deu a vida pelo seu rebanho. Senhor, nos entregamos em Tuas mãos. Abençoa cada dia da semana que hoje começa. Guia os nossos passos. Dirige-nos no Teu caminho. Não é no caminho, Senhor. Nós pedimos que nos dirijas no Teu caminho. Permite-nos andar por ele. Senhor, liberta-nos de toda a cilada, de toda a armadilha, de toda a pedra de tropeço. Desvia-nos do mal. E, ó grande Deus, que o nosso coração Te exalte e Te louve, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo, enquanto houver fôlego de vida em nós, que esse fôlego seja usado para Te louvar e adorar, e para evidenciar essa vocação com que temos sido chamados, para a glória do Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Em todas as coisas o Teu nome seja louvado, no nosso lar, nos nossos corações, em todo lugar onde colocarmos a planta dos nossos pés, que possamos ter para nós o testemunho de Pedro e João, quando eles perguntaram o que era lícito ouvir, a voz de Deus ou a voz dos homens. Senhor, permite-nos sempre ouvir a Tua voz. Abençoa, Pai, os santos ao redor do mundo, aqueles por quem temos orado. E, Senhor, que o Teu nome seja glorificado na Tua noiva. Tu os conheces e nós, não os conhecendo fisicamente, sabemos que estamos com eles unidos numa unidade perfeita de fé. Mas àqueles que conhecemos, nós queremos pedir que abençoes e sejas misericordioso. Senhor, especialmente esse grupo de Glasgow, nós, Senhor, perseveramos em oração para que esse ministério pastoral
seja preenchido por um eleito digno desse ministério e desse chamado. E isso só é possível, Pai, se for a tua escolha. Abençoa esse grupo para que ele não se disperse, mas que ele se mantenha unido em oração. Essa união invisível de Cristo com a sua noiva. Para a tua glória, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.